Radioatividade com Madeleine Lasco e Tiago Uberraich. Bom, e agora às 4h48. Eu achei que ele ia vir de bota, com lama aqui. Ele voltou, o professor Edris Queiroz, nosso parceiro aqui no Radioatividade, voltou aqui aos estúdios. Tudo bom, Edris? Tudo bem, Madalene. E hoje eu não vou te chamar de Mariana, apesar de... Você sabe que isso aqui dá problema, Não vem me trazer problema. É verdade, Madalene. Então, tô de volta hoje sem arara, infelizmente. Sem coruja, né? Mas muito triste, né? Porque a nossa visita lá em Mariana não foi das melhores possíveis. Apesar, assim, eu queria até aproveitar e agradecer o prefeito Duarte Júnior por ter recebido a gente super bem. E, olha assim, eu cheguei lá, estava lotado o gabinete dele, né? Muito cheio, muitas pessoas que estão passando necessidades. Ele estava se preparando para receber o pessoal da ONU também, que estava para fazer uma visita lá. E na hora que eu cheguei, falei que, né, era correspondente da Rádio Jovem Pan, do programa Radioatividade. Ele parou tudo na hora para receber a gente. Nossa, foi muito legal, foi super prestativo e passou assim bastante informações, né? Colocou a gente a par da situação, né, do acidente lá de Bento Rodrigues. Então, a gente tem muita coisa legal aqui para estar informando para o pessoal que está escutando hoje. O seu sentimento de ver tudo aquilo lá, hein, Edris? Olha, como biólogo, né, educador ambiental, né, especialista em tartarugas, que um dos meus trabalhos foi esse, nessa ida até Mariana, foi tentar entender o que poderá ocorrer com esses animais no futuro. E eu fiquei muito triste, né? A gente viu, assim, um estado de devastação total, né? Eu estou até hoje tentando entender como que aquelas pessoas estão conseguindo sobreviver depois desse desastre, né? Então é muito triste mesmo. Agora, tem algumas coisas que nós percebemos lá também, né? E a gente quer estar colocando hoje para as pessoas aqui, em relação ao que pode ter provocado o acidente, né? O que a prefeitura está fazendo, o que o governo federal está apoiando a cidade também, né? Quais ações eles estão buscando para minimizar os impactos ambientais que ocorreram lá na região. Edris, você falou lá com o prefeito e gravou a conversa e a produção aqui separou alguns trechos para a gente ouvir. Vamos ouvir então? O nome do prefeito de Mariana, qual que é mesmo? É o Duarte Júnior. Prefeito Duarte Júnior de Mariana. Então o Edris foi até lá para fazer um trabalho com um biólogo, aproveitou, conversou com o prefeito lá ao vivo, trouxe aqui para a gente. Vamos ouvir. E eu estou aqui com o prefeito Duarte Júnior, que teve o prazer de receber a nossa equipe aqui da Rádio Jovem Pan, do programa Radioatividade. E eu queria perguntar para o senhor, prefeito, qual que é a situação atual hoje da cidade de Mariana e da população de Bento Rodrigues? Bom, prazer em estar recebendo vocês aqui na primeira capital de Minas, a primeira cidade das nossas Minas Gerais. O sentimento ainda na nossa cidade é sim um sentimento de tristeza, porque ainda existem pessoas desaparecidas, então esse ciclo não fecha, né? É difícil a gente conviver com isso no dia a dia, ainda existem algumas pessoas nos hotéis, aumentou o número de transferências, mas ainda existe, isso também tem trago um transtorno para essas famílias que estão nos hotéis, mas a cidade está se recompondo. Bom, ele falou que a cidade está se recompondo para você. Isso. E tá mesmo, né? Tá? A gente viu, assim, uma ação muito forte lá na cidade, né? As pessoas estão se unindo para ajudar as pessoas que estão desalojadas. Uma coisa que eu achei incrível, assim, como político, né? Geralmente eles querem esconder as coisas. E o prefeito Duarte Júnior, ele não quer fazer isso. Muito pelo contrário, ele quer mostrar tudo, né? Mostrar uma outra imagem e tentar passar o que realmente a prefeitura está fazendo. E a mobilização é muito grande, com vários eventos, shows para arrecadar fundos para ajudar os moradores, né? Arrecadação de dinheiro, né? E também ele colocou para a gente, né, todas as metas, o que a Samarco está fazendo para ajudar os moradores que foram afetados. O que tem acontecido é que muita gente que nem morava na região vai se aproveitando da situação toda da cidade e querendo ajuda também.
Mentira. Sério. Então, o que está se procurando pessoa vai fazer... lá no meio do negócio e finge que é desabrigado. E às vezes também as pessoas que não trabalhavam na Samarco e que acabaram sendo afetadas indiretamente, elas querem se aproveitar disso também para conseguir ajuda. Então, a empresa está tentando fazer uma separação disso, de quem realmente trabalhava na Samarco, de quem morava, né, no local onde foi afetado. Então, isso às vezes é um processo mais demorado para começar essa ajuda. Mas as pessoas já estão em hotéis, né, eu percebi isso lá. Muitas que não quiseram ficar em hotéis já estão sendo colocadas em casas alugadas pela prefeitura. Então, a ação lá está sendo muito forte, né? Claro que eles ainda precisam de bastante ajuda. Bom, o prefeito né? Duarte Júnior, na sequência aqui da entrevista que o Edris fez com ele responde como é que está a infraestrutura da cidade e o dia a dia das pessoas, como retomar a vida depois de uma tragédia como essa. Algumas já começaram a iniciar o recebimento de um cartão, que é o salário mais 20% por dependente, né? E mais um salário para quem estivesse trabalhando na casa. É claro que não são todos que receberam, porque está no início agora, mas estão recebendo, mas vão receber com data retroativa também. As crianças já voltaram a ter a aula, as estradas estão sendo reabertas, as pontes estão sendo reconstruídas. Então é claro que está longe do que é necessário para eles, mas esse início está sendo sim satisfatório no intuito de dar uma resposta para cada um que tem sofrido com essa tragédia. Oi, Edris. Mas eu acho que, sei lá, eu acho que tudo que essa empresa faça pelas pessoas é pouco, você não acha, Edris? Eu acho que é demais, poxa, Eles o que os estão caras lá em muita fizeram gente, lá. eles andam identificados, ou eles não querem Não, mostrar andam, que eles são andam. da empresa, que eles vão Não. apanhar. Olha, até uma pergunta que eu fiz para o prefeito, que assim, eu nunca vi tanta viatura na minha vida. Sei. Tem mais viatura até do que as polícias militares aqui. Assim, eles estão num estado de alerta, de prontidão imenso. É viatura o tempo inteiro, né, da companhia Samarco, andando para todo lugar, porque assim, pode correr o risco de uma nova barragem daquela se romper. Como assim? Então, é a barragem da Germano. A barragem da Germano, isso. É uma barragem que tem uma trinca, né? Então, porque assim, vamos imaginar, isso foi uma informação que o prefeito me falou. Vamos ouvir o que ele falou para você e você comenta. Vamos lá. A barragem de Germano, porque as barragens eram todas interligadas uma com a outra. Então, quando uma acendeu, a Germano ficou, mas essa aqui que estava ao lado cedeu. Então, tem uma rachadura e essa rachadura é monitorada milímetros. Se mexer agora, 1 milímetro eles conseguem perceber. O governo do estado, o próprio governador, ele recebe informações diariamente sobre a situação dessa barragem, então ele está acompanhando muito de perto. Há a possibilidade de 22% de ouvir um novo rompimento. Gente! 22%. Não, é que assim, as coisas são faladas com uma naturalidade que dá até nervoso. O que adianta acompanhar a rachadura e mandar informação pro governador? Se aquilo romper, rompeu. Como é que pode estar rachado esse negócio? E infelizmente isso pode acontecer, né? Porque a outra barragem, a do Fundão, ela não tinha nenhuma rachadura. Né? Pelo menos nada que tinha sido detectado, né? Isso, que se tivesse falado e tal. Agora, é o que o prefeito falou. A obrigação da Samarco era estar constantemente avaliando, né, o que estava para acontecer ali com a barragem. E isso que está tentando agora se provar. Quem foi que liberou? Por que não estava ocorrendo esse monitoramento que ocorre hoje? Porque hoje tem diversas viaturas ali prontas para, num caso de um rompimento, socorrer as pessoas, que é o que deveria ter ocorrido antes, não era esperar acontecer. Depois que aconteceu, a tragédia já está consumada. Bom, né? a gente vai para um rápido intervalo, o Edris vai ficar com a gente, eu vou perguntar para ele o seguinte, se a barragem se romper, o que vai acontecer com o meio ambiente de lá? Vai ser pior do que a barragem da Samarco? O Edris vai contar pra gente. Combinado, Edris? Vai contar daqui a pouquinho, aqui no Radioatividade, são 4h58. Radioatividade. Com Madeleine Lasco e Tiago Uberreich. Agora são 5h09, a gente segue aqui no Radioatividade com o professor biólogo Edris Queiroz, contando para os nossos ouvintes a experiência de estar em Mariana depois daquela mega tragédia ambiental, a maior tragédia ambiental do país. Professor, a gente deixou uma pergunta aqui no ar, se essa barragem se romper, a barragem da Germano,
O que pode acontecer? Pode ser pior do que já aconteceu? É o mesmo lugar que vai ser atingido? Bom, Thiago, eu só queria assim, falar para o pessoal em casa que assim, existe uma diferença. Muita gente está falando que isso é um desastre natural. Isso não é um desastre natural. É um desastre artificial. É algo provocado pelo homem, né? A gente chama até de impacto ambiental diferente de efeito ambiental, que é uma coisa provocada pela natureza. Então isso é legal a gente explicar. Agora, se realmente essa barreira se romper novamente, né, essa lama, né, escorrer para os rios, né, e atingir o Rio Doce, o que vai acontecer? Ele vai morrer? Não. O Rio Doce já está morto. Acabou? Olha, a gente tem que pensar, vamos pensar em Rio Doce. É um rio que, assim, ele passa pelo estado de Minas Gerais e entra pelo Espírito Santo até desaguar no mar, né? Esse rio, ele já está morto há muito tempo, né? Não foi só o acidente da barragem de Fundão que acabou com o rio. Ele já vem sendo poluído há mais de 50 anos, né? Todas as indústrias do entorno do Rio Doce, de Minas Gerais, do Espírito Santo, elas jogam poluentes no rio. Então, o rio, infelizmente, já não existia mais. E agora, com esse acidente, vai ficar muito difícil recuperar. Eu não sei quantos anos a gente tem ideia de que se levaria para o rio voltar ao seu curso normal, né? Só para ter uma ideia, quando eu falo que as tartarugas marinhas são afetadas por isso tudo, que é o que com esse acidente, essa lama que foi lá para a foz do rio que está lá no Espírito Santo, ali na região de Linhares, tudo, o que aconteceu? O leito do rio ali foi sufocado, você não tem mais a foz. Então os peixes, as tartarugas, elas não conseguem adentrar para o rio para se alimentar. Então, isso é um impacto muito grande para esses animais que vivem ali nas bacias. Agora, com relação à pesca e outras atividades, a população não tem mais o que fazer durante um bom tempo, né? Os peixes que estão ali que conseguirem sobreviver, com certeza vão estar contaminados pelos minerais que foram carregados por essa lama e pelo que já vem acontecendo, que é a poluição do rio, Thiago. Na verdade, Dries, o lance é que isso é muito pior do que um monte de vazamento de petróleo que a gente viu por aí. Só que os caras deram sorte de estar numa região do país que não tem, por exemplo, sedes de meios de comunicação. O que fala assim, ninguém dá atenção para não sei o que, não é isso. Se isso acontece onde já estão os profissionais de mídia, os blogueiros, os especialistas, a gente está acostumado com aquilo, a reportar aquilo. Você mandar alguém para um lugar, hoje em dia é uma coisa que quase mais ninguém faz. E a pessoa, quando chega lá, nem conhece o lugar, é tudo diferente. Na verdade, sei lá, eu acho que tá sendo todo mundo muito leve com essa empresa, viu, Edris? Realmente tá assim. Mas agora, o que a gente tem que pensar? O Thiago até me fez essa pergunta, assim, mas por que a Samarco ainda está operando, né? Os dirigentes iam estar presos, no mínimo. Sim, o que a justiça está tentando provar, se isso foi um dolo, né, ou se é um homicídio culposo. Então, o Ministério Público está bem em cima. Claro. Agora, será que vão conseguir fazer alguma coisa? Aí é outra história. Porque a gente tem que pensar, quem que está por trás da Samarco? A Vale do Rio Doce. Qual o maior minério explorado no nosso país? Minério de ferro. Sabe quantas toneladas nós exploramos por ano no Brasil? 390 milhões de toneladas de minério de ferro. A Samarco é pequenininha. Imagina se um acidente desse acontece em Carajás. Gente... que não é tão densamente, é que é menos densidade populacional, né? Sim, mas e o acidente ambiental? O ambiental ia ser E a floresta amazônica, tudo que tem naquela região. E lá também se faz usinas de resíduos sólidos, principalmente da lama, porque existe uma diferença. Quando a gente faz as usinas de contenção desses materiais, nós temos a parte líquida, a sólida e a lama. A lama é a que é explorada no minério de ferro. Tudo que sobra é transformado em lama e vai ficando depositado ali.
Algumas se consegue fazer o tratamento dessa água, outro de outros resíduos. Agora, a lama é muito difícil, então a gente tem que encontrar alternativas para o que fazer com essa lama, porque não tem para onde mandar. Deveria se aproveitar. A gente não faz concreto? Por que não pega essa lama e usa para fazer asfalto, para fazer concretagem, em vez de ficar explorando mais outras montanhas, outras minas de calcário, de quartzo, tudo? Poderia se aproveitar essa lama de outras maneiras. E aí você não teria tanto risco se uma represa dessa viesse a se romper, né? Mas olha, pelo volume, só para ter uma ideia, as companhias faturam 30 bilhões de dólares por ano, né? A Vale, olha o valor aí de dinheiro. Então, como que a gente vai conseguir, talvez, fazer alguma coisa em relação a isso tudo? A fiscalização, né? O IBAMA cobrando, né? Então, fica muito difícil, Madalena. Vamos... Aqui tem mais um trecho que você gravou, que é o que eu quero saber. Quem é que tá pondo a grana aí? Porque pode contar também a história que for. O negócio é o seguinte, a barragem não é para romper. Se rompeu, quem que tem culpa? Quem estava ganhando dinheiro com a barragem. Ponto. É a Samarco. Isso quem a gente tava ganhando... Não interessa se fiscalizou, se não fiscalizou. A barragem não é para romper. É para ficar lá dentro. Se rompeu, é culpa de quem ganhou dinheiro com aquilo. Mas aí nós vamos saber quem é que está arcando com a grana agora para indenizar, enfim, para tentar reconstruir a tragédia que fizeram na vida das pessoas. Vamos ver. Quem está bancando até o momento é a empresa Samarco. Ela tem bancado as aberturas, reaberturas de estradas, tem bancado esse salário que a gente falou, tem bancado os aluguéis, tem bancado a alimentação. Então, tudo que a gente tem demandado à empresa até o momento, a empresa, por mais que a gente entenda que ela é responsável, ela não está fazendo favor nenhum para ninguém, é obrigação, e nós vamos cobrir isso como obrigação mesmo, mas até o momento ela tem atendido aí com responsabilidade as demandas que estão surgindo até o momento. Que eu tenho diferenciado culpa de responsabilidade. A responsabilidade minha toda da empresa, ela tem que arcar com tudo e não vamos ser firmes quanto a isso. É responsável mesmo, porque ela é minerável, então, e a responsabilidade é objetiva, quer dizer, ela não tem que discutir se foi falha dela ou se não foi. A responsabilidade dela tem que cumprir. A culpa, a gente tem deixado o judiciário acompanhar. Mas, de qualquer forma, houve uma falha muito grave nisso tudo, que foi o plano de ação da empresa. E isso é notório, porque não adianta você me dizer que eu tenho um plano de ação, eu cumpri meu plano de ação. Mas peraí, um plano de ação que não tinha um botão de alerta para a comunidade que estava logo... Esse é o prefeito de Mariana. Ele tá certo, a gente já ouviu ele aqui. Ele tá certo, porque, poxa, não é, Tiago, como é que é? Tem alguma história que a empresa possa contar que te convenceria? Nenhuma. Tanto é que a forma como eles tratam a imprensa tenta... A gente ouviu o Juliano Dipp do CQC outro dia aqui, falando como é que foi. Ele estava no mesmo hotel desse superintendente da Samarco aí, enfim... Ele não está dando mais entrevista nenhuma, né? O prefeito que está lá correndo atrás, ele está fazendo a parte dele. Mas só para a gente ter uma ideia, a gente teve um acidente, foi em 87, do Césio 147. Até hoje os responsáveis não pagaram por aquilo. Né? Infelizmente, no Brasil as coisas passam muito rápido, as pessoas esquecem, né? Mas nós vamos ficar cobrando. Eu já falei com o prefeito que daqui a 6 meses eu vou estar lá de volta, vou estar fiscalizando, porque as minhas tartarugas não podem sofrer por causa, né, desse acidente, e eu vou estar brigando o tempo inteiro junto com o pessoal daqui da radioatividade. O Hélio Peixoto, que é nosso ouvinte de lá de Linhares, Espírito Santo, escreveu para falar para a gente que os resíduos não estão sendo diluídos pelo mar e que dá para ver 20 quilômetros mar adentro. Não, e é isso mesmo, Mariana. Por isso que você foi ver o negócio das tartarugas. Por isso que eu fui ver é isso, porque assim, elas vão sofrer muito, né? Porque assim, elas não vão conseguir aquilo que eu falei. Elas precisam, quando os filhotes nascem, no primeiro ano, no segundo ano, eles têm que entrar para dentro do rio para se alimentar. E eles não vão conseguir fazer isso, porque assim, a boca do rio já estava se fechando. Agora, com essa lama que chegou, vai fechar mais rápido ainda. E aí, elas vão ter que procurar outro local para se alimentar. E qual a distância de outro rio mais próximo? Né? E os rios, e os peixes que precisam entrar para desovar nos rios? E os que têm que subir para fazer a piracema no Rio Doce? Não vai ter mais isso, né? Infelizmente, esse acidente, assim, as proporções dele, a gente ainda não consegue avaliar, né? Você encontrou muitos biólogos por lá? Não, eu encontrei assim, porque no momento que eu fui, né, a cidade estava muito cheia, então eu encontrei 2 biólogos, uma que foi acompanhando a gente, que é a Adriele Queiroz, ela
até tem o meu sobrenome, e ela foi fazendo É da sua família? Eu sou mineiro também, né? E de Ouro Preto. Eu até brinquei muito no Rio Doce, lá em Mariana. Você é de né? Ouro Preto? Então você conhece lá de quando você era criança, porque é tudo a mesma região ali. É tudo a mesma região. O Rio Carmo de Minas, que é um rio que deságua no Rio Doce, né? Eu brinquei muito nele, nadei muito nele, pesquei muito nele. É um rio que também já está poluído, né? Os rios de Minas Gerais, da região ali do quadrilátero ferrífero, que a gente chama, eles têm algo que, assim, eles acabam recebendo muito minério de ferro. Então, eles têm aquela coloração amarronzada, né? Então, às vezes, as pessoas acham que o rio está um pouco poluído, mas, na realidade, é por causa dos minerais presentes. Agora, o Rio Doce realmente já tá morto, né? Não é um rio onde a gente consegue tirar mais peixe. Eu não tenho coragem de comer um peixe do Rio Doce hoje, tá? Aliás, essa é uma pauta boa também, falar sobre a qualidade dos rios no país. Parece que o Brasil tem um descaso com os rios, Edris. Totalmente. E essa foi uma discussão muito feita na época da crise hídrica. A crise hídrica ainda não acabou, mas é a discussão que se esses rios tivessem melhores condições, eles seriam alternativas de abastecimento de água. E aqui em São Paulo você vê, o próprio Rio Tietê e Pinheiros é uma tragédia. Então, né? olha, se a gente fala de desastre ambiental, né, de coisas que estão acontecendo, o Rio Tietê é um desastre ambiental, né? É um rio que está morto, infelizmente. É um rio que está há anos tentando se recuperar e não consegue, porque o índice, né, o nível de poluentes que estão despejados todos os dias nesse rio, né, não tem assim proporções para a gente dimensionar. Só para a gente ter uma ideia, dos vários rios que nós temos no Brasil, o Rio Doce é o 10º rio mais poluído do Brasil. Então a gente tem mais 9 aí outros rios pela frente que sofrem o mesmo problema e que não existem mais vida ali naquele ambiente. Ô, Edris, a gente tem agora uma geração que está crescendo desde a escola, sendo conscientizada mais sobre essas questões de natureza. A nossa também foi, mas era uma repetição de clichê lá e não era conscientização. No meu caso, muito pouco, viu, Maria? Não, e repetir só umas frases, né? De bobagem. Mas a gente tem uma geração que está crescendo com mais preocupação com a natureza. Você acha que existe alguma chance da gente reverter essa relação do ser humano com a natureza ou é muito otimismo da minha parte achar que isso está acontecendo? Não é otimismo não, Madalena. E assim, eu fico feliz, meu papel como biólogo, como educador ambiental, como professor, né? Eu estou muito feliz a cada dia que passa, que eu vejo mais os jovens se preocuparem com o meio ambiente, participarem, né? Na escola, eu vejo campanhas que eles organizam, né? E eu acredito assim, eu vejo uma solução para o nosso país, porque eu acredito muito nessa nova geração que está aí chegando aos poucos, né? E por isso eu fiquei super feliz com a minha ida lá em Mariana, porque assim, algo que me surpreendeu, e eu tenho um furo, eu acho que aqui no meio da rádio a gente chama de furo de reportagem, né? O prefeito me passou com exclusividade para eu falar aqui agora na Jovem Pan. E assim, uma coisa muito legal e que tem relação até a isso. Eu nem tinha contado para vocês, né? E a gente vai colocar agora que é em relação aos jovens, né? Para isso que tem que ser feito para o futuro. Então, o que o prefeito fez lá em Mariana depois desse acidente? Ele criou uma comissão, uma associação civil, né? E o que ele fez? Essa associação, empresários, moradores, autoridades, eles criaram um fundo. E esse fundo hoje já arrecadou R$1 milhão. Esse fundo vai ser convertido para as crianças vítimas do acidente de Bento Rodrigues. Vai ser criada uma poupança para eles. Esse dinheiro vai ficar depositado até eles atingirem 18 anos de idade e poderem fazer uma faculdade. Aí eles vão ter acesso a essa verba para poder concluir os estudos. Então, foi uma coisa muito legal que assim, eu nunca vi esse tipo de iniciativa, né? É uma comissão, ela já foi aprovada por quase todos os membros. Ontem teve uma reunião, o prefeito estava em Brasília para acertar esses detalhes final e ele retorna amanhã para Mariana para estar fechando isso. Então, é uma coisa exclusiva que a gente está divulgando aqui na Radioatividade
e ninguém tinha acesso ainda a essa informação. E a gente não tem como te agradecer, viu, Edris? Muito obrigada, Muito viu? obrigado a sua disponibilidade, a entrevista que você fez com o prefeito lá. Atacou de repórter lá, viu? Tá aprovado. Obrigado. Mandou foto, tudo, vocês vão ver no nosso site. É um repórter multimídia, né? Isso aí. E faz parte do meu trabalho, Muito né? legal. Eu adoro a biologia, adoro tudo que eu faço e participar aqui no programa da Radioatividade, esse espaço que vocês abriram aqui, a gente está levando essas informações para os ouvintes sobre meio ambiente, sobre a biologia, e o pessoal está curtindo cada dia mais, então está sendo um prazer participar aqui junto. Ô, Edris, valeu. Professor Edris, quero dizer para você o seguinte, você que quer ver de novo, quer pegar as informações, quer compartilhar com amigos... As fotos... Vai estar lá, no nosso site, jovempan.com.br/radioatividade, e depois também vai estar no nosso canal do YouTube, o canal do Radioatividade. Procura na busca do YouTube, Radioatividade Jovem Pan, e vai lá e pega o nosso canal do YouTube, que tem lá todos os programas em vídeo para você ver. E eu só queria, eu não posso sair daqui sem falar. Ontem eu estava escutando você e você tinha comentado que você ganhava um monte de presente, aí acho que era o ministro, né, mandava pegar tudo de volta, porque vocês não poderiam... O nosso chefe não deixava aceitar presente. Então, e eu trouxe um monte de presentinho de Minas Gerais. Não, queijo! Pra você, pro Thiago. Eu trouxe uns queijos doces pra equipe toda, tá legal? E aí tá aqui depois vocês... Ai, que delícia! É um queijinho de Minas, queijinho de Minas. Isso aí não vai sobrar tem doce de leite, doce de morango. abóbora. Então aí vocês depois... Olha, vou até mostrar pro pessoal que tá vendo em vídeo, ó. Morram de vontade. Obrigada, viu, Edris? Muito obrigada. São 5h25. Radioatividade. Com Madeleine Lasco e Tiago Uberraiche.